O futebol português foi e será sempre o estilo de jogo e a ideia de jogo que os treinadores possam trazer consigo e que possam implementar nas suas equipas. Quando surgiu o José Mourinho, com todo o sucesso, do que é que tinha acontecido com o José Mourinho, é o primeiro que vem falar sobre a periodização tática e é um treinador que tem grande sucesso através desta metodologia. Sou a diretora executiva da Escola Oficial da Periodização Tática, a de Vítor Frade. Sou eu que represento a metodologia de treino criada pelo professor Vítor Frade. Quem é Vítor Frade? Vítor Frade Vítor Frade foi professor da Universidade do Porto, da Faculdade de Desporto, lecionou 35 anos. O próprio José Mourinho tinha trabalhado com o professor Vítor Frade e com Bobby Robson e a partir daí é aquele que ao mais alto nível consegue através desta metodologia ter grande sucesso. E o professor achava que aqui as dimensões deviam estar todas ligadas, a física, a técnica, a tática. E por isso a periodização tática deve ser entendida uma metodologia que nos ajuda a levar à prática uma forma de jogar. Um treinador tem uma ideia de jogo e como é que nós treinamos sempre com o jogo. Eu creio que essa escola acaba por ser determinante. Porquê? Porque passaste a olhar o treino de forma diferente, ou seja, a bola passou a fazer parte do treino e o físico não passou a ser trabalhado à parte, passou a ser trabalhado integrado. Que é essa tal aposta na periodização tática, na bola ser o elemento central do treino, porque é com a bola que tu vais fazer o jogo. A minha preocupação foi, sob o ponto de vista tático, adaptar a equipa às minhas ideias, fazê-la trabalhar de uma forma mais coletiva, que todos os jogadores pensassem a mesma coisa ao mesmo tempo. Daí que o meu trabalho fundamentalmente fosse um trabalho centrado sobre a melhoria tática da equipa e acho que basicamente isso foi conseguido. O José Mourinho acaba por revolucionar o futebol português e o futebol internacional. Defendemos uma metodologia global, uma metodologia que temos o orgulho de ter sido defendida e criada na Faculdade de Ciências e Educação Física do Porto. Foi uma metodologia que ganhou ainda mais nome com o José Mourinho. Começou no Futebol Clube do Porto na sua primeira época completa em 4-3-3, mas já na final da Taça UEFA já joga em 4-4-2 em losango. E depois, na época seguinte, quando conquista a Liga dos Campeões, já está claramente fixado a nível internacional numa estrutura em 4-4-2 em losango. E com isto, o que é que José Mourinho pretendia? Reforçar a zona de central do meio-campo, percebendo que, ao ter mais posse de bola, ao ter mais tempo de posse de bola, podia ferir com mais agressividade, com mais contundência a última linha rival e chegar à baliza adversária. For us, it's history. We will bring the cup back. We bring the cup to Porto and to Portugal, and we made history. Acima de tudo, o futebol português é paixão. Aquilo que também me parece que é importante é que o futebol português é, no fundo, uma amálgama de experiências do mais diverso tipo. Aliás, para termos uma ideia,
Nos 11 primeiros títulos nacionais são 11 campeões treinadores húngaros, depois segue-se uma linha mais britânica até chegarmos à América do Sul e novamente a escola húngara claramente marcada por Béla Guttmann. Benfica, em 8 épocas, chega a 5 finais europeias e conquista 2 taças dos campeões europeus em 1961 diante do Barcelona, em 1962 diante do Real Madrid, sempre com Béla Guttmann como treinador. E aquilo que Béla Guttmann traz ao jogo é que numa altura em que se trabalhava ainda sobre o WM, ou seja, sobre o 3-2-5, já introduzindo algumas variantes, Béla Guttmann, quer na primeira final diante do Barcelona, quer na segunda final diante do Real Madrid, já faz alguma variação do 3-2-5 ao encontro do 4-2-4. E esse ponto é absolutamente crucial do meu ponto de vista. Estávamos numa época em que o futebol português estava a despertar para o mundo. Foi um momento do aparecimento também do Eusébio na Europa. No fundo, o futebol evoluiu. Passaram-se 25 anos entre as finais do Benfica, as que o Benfica conquistou, e a vitória do Futebol Clube do Porto. Eu creio que Artur Jorge defendia sobretudo uma estrutura em 4-3-3, mas se olharmos para a final do Prater diante do Bayern de Munique, vemos um Futebol Clube do Porto em 4-4-2. E cá está, esse talvez seja o principal ponto paralelo entre o Benfica da década de 60 e o Futebol Clube do Porto de 87. É a capacidade de olhares para o adversário e seres intuitivo para te adaptares. E a verdade é que, se o Futebol Clube do Porto aborda a final em 4-4-2, acaba por conseguir a reviravolta apostando no 4-3-3. Ou seja, joga com 3 médios, mantendo aí uma situação de igualdade numérica com o Bayern na zona central do terreno, mas consegue libertar mais Paulo Futre e Rabah Madjer. Rabah Madjer a assumir um papel determinante e na frente coloca um avançado que não era o ponta de lança fixo, mas que era um jogador rápido e móvel, que era Juari. E que era muito incisivo naquilo que hoje se define como o ataque à profundidade. E acaba por ser determinante na reviravolta, porque acaba por marcar o segundo golo após a jogada colossal do Madjer. É que eu creio que há um futebol português e até um futebol europeu ou mundial, se quisermos, pré-Mourinho e pós-Mourinho. Com José Mourinho surge também uma nova vaga de treinadores e aí é claro que sentimos que há 3 tipos de treinadores no futebol português, que é o treinador que continua a ser o ex-jogador, com o tal saber de experiência feito, o treinador também que vem da universidade, havendo depois a tal dicotomia entre quem estudou no Porto e quem estudou em Lisboa. Nós pensamos que, como treinadores, e eu também como treinadora, é que de facto há uma marca do treinador português e há uma marca em termos metodológicos desse treinador português. E ele é um treinador bem formado hoje, é um treinador que treinador e treinadora, neste caso, que tenta conhecer mais, que tenta se atualizar. Luís Castro, Carlos Carvalhal, André Vilas Boas. Leonardo Jardim, temos Paulo Fonseca, temos Marco Silva. Há uma dezena de treinadores portugueses de primeira linha do futebol europeu nesta altura e isto não acontece por acaso. E há claramente aqui um influenciador que é José Mourinho, porque aí é que eu digo, há um futebol pré e um futebol pós José Mourinho.
Acho que é, ao longo dos anos, em Portugal, nós também soubemos ir bebendo ideias uns dos outros e podendo contagiar-nos positivamente. Como estamos a falar de treinadores que têm muita qualidade, portanto são contratados para todos os clubes do mundo e dos melhores do mundo. Eu creio que isso passa, acima de tudo, pelo conhecimento, pela forma como souberam construir as suas equipas técnicas, pela forma como continuam a querer evoluir, ou seja, não se mostrarem estanques no tempo. Ou seja, isto não está totalmente certo, há sempre formas de inovar, há sempre formas de procurar algo novo e eu creio que essa sede de conhecimento do treinador português acaba por ser absolutamente determinante para este sucesso.